Somos da Carbonfy, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. E hoje, o nosso foco vai para um gigante da tecnologia, né? A NVIDIA. Ela está bem no olho do furacão da inteligência artificial e, assim, o Wall Street está naquela expectativa, quase uma apreensão, esperando os próximos resultados. A gente recebeu aqui uma análise bem completa que explora justamente isso. O otimismo, que é enorme, claro, mas também os riscos, que não são pequenos, e esse papel central que a NVIDIA assumiu na IA hoje em dia. Então a nossa missão aqui é tentar entender essa história mais a fundo. Por que essa empresa virou tão crucial? O que sustenta essa valorização dela, que parece assim meio absurda às vezes? E claro, o que pode dar errado, quais são os perigos? E como tudo isso respinga aqui no Brasil também. Ok, vamos começar a desempacotar isso então. Para muita gente, NVIDIA ainda lembra placa de vídeo para videogame, né? Mas acho que a analogia que veio na nossa fonte é perfeita. Nessa nova corrida do ouro da IA, a NVIDIA não está vendendo ouro, ela está vendendo as pás e picaretas. Como é que ela chegou nesse ponto? Essa analogia é ótima mesmo, captura bem a essência da posição deles. Tudo começou, sim, com as GPUs, as unidades de processamento gráfico. Elas foram criadas lá atrás para acelerar os gráficos, deixar os jogos mais realistas, né? A grande virada foi quando perceberam que a arquitetura dessas GPUs, que é feita para processar assim, milhares de pequenas tarefas ao mesmo tempo, tipo calcular a cor de cada pixel na tela, era incrivelmente boa para outra coisa, treinar redes neurais, que são a base da IA moderna. Ah, entendi. Então a mesma capacidade que desenhava um cenário num jogo servia para processar dados para IA. Exatamente. Modelos como o ChatGPT, por exemplo, precisam mastigar uma quantidade, assim, absurda de dados para aprender. E as GPUs da NVIDIA se mostraram a ferramenta perfeita para isso. A NVIDIA, ela apostou nisso muito cedo, investiu pesado em pesquisa e desenvolvimento para IA, quando muita gente ainda via isso como, sei lá, um nicho. O resultado está aí. Hoje eles têm mais de 80% do mercado de chips para IA. É um domínio impressionante. Mais de 80%? Caramba! Isso quer dizer que, basicamente, toda grande empresa de tecnologia, todo centro de pesquisa que está na fronteira da IA, depende fundamentalmente da NVIDIA. É quase como se uma única empresa controlasse a energia elétrica da nova era industrial. Exatamente essa a percepção do mercado. E o mais fascinante é isso, né? Como uma tecnologia que nasceu para o entretenimento virou, assim, a espinha dorsal de uma transformação global que está mexendo com tudo. Tem analista que compara esse momento ao surgimento da internet, da própria eletricidade. E a NVIDIA está ali como fornecedora-chave dessa nova utilidade. Faz sentido. E essa posição dominante, claro, explica muito dessa euforia toda em Wall Street que a nossa análise descreve. O texto fala de um clima de otimismo quase palpável. Mas além dessa fatia de mercado gigante, quais são os outros argumentos que sustentam essa visão tão positiva? Olha, o principal motor que a análise aponta é a demanda que eles chamam de insaciável. Vem principalmente dos gigantes da nuvem. Pensem a Amazon com a AWS, Microsoft com Azure, Google Cloud. Eles estão numa corrida, assim, frenética para construir e expandir data centers focados em IA. E o coração dessas máquinas são os chips da NVIDIA, os famosos H100 e agora o mais novo, o B200, o Blackwell. A gente está falando de contratos de bilhões e bilhões de dólares. E essa demanda, olha, não parece que vai diminuir. Pelo contrário, só acelera. Parece uma verdadeira corrida armamentista mesmo, só que tecnológica. Quem tem mais poder de processamento sai na frente. Mas a análise diz que não é só isso, né? Tem mais coisas aí puxando o crescimento. Sim. A análise destaca umas tendências bem interessantes. Uma delas é o que estão chamando de IA soberana. Vários países estão começando a sacar que depender só de tecnologia de fora para IA é um risco geopolítico, né? Ah, claro. Então, eles estão investindo pesado para construir seus próprios supercomputadores nacionais e adivinha com qual tecnologia? NVIDIA. Querem garantir autonomia para desenvolver IA em áreas estratégicas, tipo defesa, pesquisa, serviços públicos. Isso abriu um mercado governamental enorme.
Nossa, faz todo sentido. E o setor automotivo? Sempre se fala muito dele. Também está lá como um vetor de crescimento bem importante. A NVIDIA está se posicionando forte para ser o cérebro dos carros autônomos, dos sistemas avançados de assistência ao motorista, sabe? Os carros hoje já são computadores sobre rodas, né? E a necessidade de processamento para IA dentro do carro só vai aumentar. É um mercado com potencial de longo prazo, sim, gigantesco. Temos os gigantes da nuvem comprando sem parar, governos querendo sua própria IA, a indústria automotiva. Parece um cenário perfeito demais. Mas a análise que a gente viu menciona uma coisa que vai além do chip em si, a plataforma CUDA. O que é isso exatamente? Por que é tão importante? Ah, o CUDA. Talvez seja o maior trunfo estratégico da NVIDIA, e a análise pega bem esse ponto. CUDA é basicamente uma plataforma de software. É um conjunto de ferramentas que permite que os programadores usem a força bruta das GPUs NVIDIA para qualquer tipo de computação, não só para gráfico. E o que a NVIDIA fez, assim, com maestria, foi construir um ecossistema gigantesco em volta do CUDA ao longo de muitos anos. Um ecossistema. Como assim? Desenvolvedores de IA no mundo inteiro aprendem a programar usando as ferramentas do CUDA. As bibliotecas de software mais importantes, os frameworks de machine learning, tipo TensorFlow, PyTorch, tudo é otimizado para rodar liso nas GPUs da NVIDIA por causa do CUDA. Isso cria o que a gente chama de fosso competitivo, ou um efeito de rede. Se a gente junta tudo isso, fica claro, a NVIDIA não vende só um pedaço de silício, ela vende uma solução completa, integrada, hardware e software amarrados. Entendi essa parte do ecossistema, mas o que impede, assim, na prática, uma empresa gigante como o Google ou a Microsoft, que tem dinheiro quase infinito, de simplesmente chegar, botar um monte de grana e criar um concorrente para o CUDA rapidinho? Por que é tão difícil quebrar essa dependência que você falou? Olha, é uma ótima pergunta. E a dificuldade está em vários níveis. Primeiro, tem o tempo e o investimento, né? O CUDA não nasceu ontem, ele vem sendo desenvolvido e refinado há mais de 15 anos. Não é só criar um software parecido, tem que replicar uma biblioteca imensa de funções otimizadas, as ferramentas, a documentação e o principal, convencer a comunidade de desenvolvedores a usar. Ah, comunidade. Exato. Segundo, o custo para quem já usa NVIDIA mudar de plataforma é altíssimo. Imagina ter que reescrever um monte de código de IA que já está funcionando. Leva tempo, custa dinheiro. E pior, sempre tem o risco do código novo não rodar tão bem, ou até introduzir bugs em modelos de IA que já foram treinados e estão em produção. É um risco que pouca empresa quer correr, a não ser que a alternativa seja, sei lá, muito melhor ou muito mais barata. Isso ainda não apareceu de forma clara. É quase como uma gaiola de ouro, sabe? Conveniente e eficiente demais para sair. Gaiola de ouro, boa expressão. Ilustra bem essa trava. Então, beleza. Demanda lá no alto, novos mercados surgindo, esse ecossistema de software que segura os clientes. A tese otimista parece muito sólida. Mas, e aqui que a coisa fica tensa, a análise dedica um bom espaço para os riscos e fala que são gigantescos. Qual é o maior fantasma aí nessa história da NVIDIA? Olha, o maior risco, e o que todo mundo comenta, é o próprio sucesso que está no preço da ação, o tal do valuation estratosférico. A empresa vale trilhões de dólares. Isso quer dizer que o mercado já colocou na conta não só o sucesso de agora, mas um futuro de crescimento contínuo, quase. Perfeito. Pressão em cima da empresa é, assim, brutal. A NVIDIA não pode só entregar resultado bom. Ela tem que consistentemente superar as expectativas dos analistas, que já são altíssimas, trimestre após trimestre. Nossa, é tipo um atleta que não basta ganhar a corrida, tem que quebrar o recorde mundial toda vez. Se ele só ganhar, já decepciona. É exatamente essa lógica. E sustentar esse ritmo de superação é historicamente muito difícil. Qualquer sinal de que o crescimento está desacelerando um pouquinho, qualquer margem de lucro um tiquinho abaixo do esperado, qualquer previsão para o futuro que seja um pouco menos otimista, tudo isso pode fazer o preço da ação despencar. A análise deixa isso bem claro. A corda está esticada. Entendi.
E a concorrência? A gente falou que a NVIDIA domina, mas as outras empresas de chip não devem estar paradas, né? Paradas não estão, de jeito nenhum. A análise menciona que, embora ainda estejam, digamos, distantes em participação de mercado e em performance em alguns produtos top de linha, concorrentes como a AMD e a Intel estão investindo bilhões para desenvolver seus próprios chips aceleradores de IA. Eles sabem o tamanho dessa oportunidade e querem uma fatia do bolo. A AMD, principalmente, tem mostrado uns avanços interessantes. Além da AMD e Intel, tem mais alguém? Tem sim, e talvez seja um tipo de concorrência mais perigosa no longo prazo. Os próprios clientes gigantes da NVIDIA. Empresas como o Google, com seus TPUs, a Amazon, com os chips Trainium e Inferência, a Microsoft também. Todas elas estão desenvolvendo chips próprios, customizados para IA. A ideia deles é dupla. Primeiro, diminuir a dependência da NVIDIA, claro. E segundo, criar chips que sejam perfeitamente otimizados para as tarefas que eles mais fazem, o que pode sair mais barato e ser mais eficiente na escala massiva que eles operam. Os clientes de hiperescala, que eles chamam, né? Os que têm data centers gigantescos. Se esses caras começarem a usar mais os chips deles mesmos, isso pode comer uma parte importante do mercado da NVIDIA. Exatamente. Esses clientes de hiperescala são hoje uma fatia enorme da receita da NVIDIA. Se eles conseguirem, de fato, substituir uma parte significativa das GPUs NVIDIA por soluções feitas em casa, o impacto seria direto e bem relevante. Isso levanta aquela questão importante que a análise meio que deixa no ar, né? Essa dominância de mais de 80% e essa avaliação trilionária, será que isso se sustenta no longo prazo? Com concorrente tradicional correndo atrás e os maiores clientes buscando alternativas? É a pergunta de trilhões de dólares, literalmente. Essa dinâmica toda, otimismo versus risco, é realmente fascinante e pode parecer uma coisa lá longe do Vale do Silício, mas a verdade é que a onda de choque chega forte aqui no Brasil, não é? Como que isso afeta a gente diretamente? Afeta, e de maneiras bem concretas. Primeiro, como a própria análise que a gente leu menciona, pelo lado do investidor. NVIDIA virou uma ação super popular entre brasileiros que investem fora ou aqui mesmo, via BDRs, aqueles recibos negociados na B3, o NVDC 34. O desempenho incrível da NVIDIA nos últimos anos deu uma turbinada em muita carteira de investimento por aqui. Ah, sim. Então, assim, se tiver uma correção forte lá fora ou se o sucesso continuar, isso mexe diretamente no bolso de milhares de investidores brasileiros. É um impacto financeiro bem direto. Entendi. O impacto no bolso do investidor. Mas e fora isso, na economia real do país? Aí o impacto é mais estrutural, sabe? Tem a ver com a nossa competitividade. A inteligência artificial é descrita na fonte como um trem em alta velocidade. Para o Brasil não ficar para trás nesse trem, a gente precisa que as nossas empresas, o nosso setor público, consigam usar e desenvolver IA. Setores que são chave para a nossa economia, tipo agronegócio com agricultura de precisão, análise de safra, o setor financeiro para análise de risco, fraude, atendimento, energia, a Petrobras, por exemplo, usa para otimizar a exploração, até a indústria, todos já estão usando IA. Verdade. A capacidade desses setores de inovar, de ganhar eficiência, de competir lá fora, depende cada vez mais do acesso a esse poder computacional de ponta. E como a NVIDIA é quem domina o fornecimento dessa tecnologia, o acesso e principalmente o custo dos chips e da plataforma NVIDIA viram fatores críticos para a modernização da nossa economia. Se a tecnologia ficar cara demais ou se o acesso for difícil, isso vira um gargalo para a nossa própria transformação digital, né? Nossa, fica muito claro que a história do NVIDIA não é só sobre uma empresa de tecnologia. É sobre a infraestrutura da economia digital do mundo todo e com reflexo direto aqui. Então, tentando resumir o que a gente viu, a NVIDIA está lá no olho do furacão como a principal fornecedora da revolução da IA. Isso cria um otimismo gigantesco em Wall Street, que se baseia na demanda forte em novas frentes como IA soberana e carros autônomos e naquela barreira de entrada do ecossistema CUDA. Por outro lado, ela carrega o peso de uma avaliação que exige perfeição o tempo todo, enfrenta a pressão da concorrência que está se mexendo e ainda vê seus maiores clientes desenvolvendo alternativas.
A análise da CarbonFi usou uma frase bem forte. Uma única decepção pode ser suficiente para transformar a euforia em pânico. Então, o que tudo isso significa, olhando para frente? O que é esperar? Olha, no curto prazo, significa que a divulgação dos próximos resultados trimestrais da NVIDIA vai ser um evento, assim, acompanhado com lupa pelo mundo financeiro e tecnológico inteiro. Os números de receita, lucro e, principalmente, as projeções que a empresa vai dar para o futuro podem ditar o humor do mercado por meses. Mas, para além dessa volatilidade da ação, que é o que sai na manchete, a análise convida a gente para uma reflexão um pouco mais profunda. Que seria? Se a NVIDIA conseguir mesmo sustentar essa liderança esmagadora por muitos anos, quais seriam as implicações disso no longo prazo? Sociais, econômicas, geopolíticas, de ter uma única empresa privada controlando as chaves de uma tecnologia tão fundamental e transformadora como a IA. Como que a gente garante que os benefícios disso cheguem para todo mundo? E, por outro lado, essa busca por IA soberana, que a gente comentou, com países tentando criar suas próprias capacidades, como isso pode redesenhar o mapa do poder tecnológico global nas próximas décadas? Talvez a gente esteja vendo só os primeiros capítulos de uma nova ordem geopolítica digital sendo escrita agora. São perguntas realmente essenciais, né? Que vão muito além do próximo balanço trimestral. A trajetória da NVIDIA acaba condensando muitas das grandes esperanças e também dos grandes medos sobre o futuro da tecnologia e o impacto dela na sociedade. Sem dúvida nenhuma, é uma história para a gente continuar acompanhando bem de perto. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a CarbonFi para se manter sempre atualizado.